Fala galera, então vamos continuar aí a última aula. Se você caiu de paraquedas nessa, essa é uma série de ensino à distância, uma plataforma de ensino à distância que a gente vai fazer do zero. Estamos fazendo aqui do zero no canal, vai lá, acessa a playlist, vou deixar o link na descrição. Acompanhe, vai estar irado demais, onde vamos aprender a fazer muita coisa. E se inscreva no canal, ative o sino para receber a notificação quando sair os próximos vídeos, ok? Então aqui a gente no último vídeo estabeleceu uma conexão com o Mongo aqui, criando um serviço para ele, passando o host, a porta, o database, pegando de variáveis de ambiente, que é assim como deve ser, certo? Instanciou o server, o RapidJS aqui no arquivo separado chamado server, importou ele aqui no index.js, importou as variáveis de ambiente e também criamos um modelo aqui para acessar a collection de usuários do nosso MongoDB, utilizando Mongoose, e gerou o ID a partir do UID v4. Show de bola? Aqui é o nosso .env que tem as nossas variáveis de ambiente local. E a gente também criou manualmente um usuário lá no nosso Mongo, certo? Um usuário que é o usuário, esse EAD API User, para acessar o nosso banco de dados EAD API. Então agora a gente vai criar essa rota aqui de usuários, só que a gente vai criar o post que é para criar o usuário de fato. Então vou vir aqui no meu source, vou dar um new folder, routes, certo? Vou criar aqui um index.js e também vou criar um users.routes.js. Show? Aqui vai ser muito simples, eu só vou exportar um array, certo? Que vai ter o meu endpoint de criação de usuários. Beleza? Então aqui eu vou criar o método post. Isso aqui, lembrando, é a forma de criar rotas para o RapidJS. Eu também explico lá na aula de API RESTful. Você pode acessar a documentação do RapidJS para ver como é que cria rotas, como é que trabalha APIs com o RapidJS. Mas como eu já expliquei na minha aula de API RESTful, eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que toda vez que o cara fizer um post no barra users da minha aplicação, ele vai executar essa function aqui, que recebe um request e um response, que na verdade é um toolkit do RapidJS para facilitar, te auxiliar a escrever respostas HTTP, beleza? Então aqui, só para vocês verem, eu só vou dar um return criando o usuário. Nada demais, o cara vai fazer um post nessa rota e eu vou responder criando o usuário. Beleza? Aqui no index.js, o único papel dele vai ser importar as rotas e exportar ela tudo num grande array de rotas, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou importar minha rota de usuários, porque por enquanto só tem a rota de usuários, mais para frente vai ter de cursos, de login, vai ter várias rotas, certo? Então eu importo minha rota aqui e exporto da seguinte forma: user routes, ou seja, eu estou mergeando o array de rotas de usuário dentro desse array. Mais para frente vai ter outras rotas, então por exemplo vai vir aqui login routes, certo? Então por enquanto só tem minha rota de usuários. Agora aqui no meu index.js eu vou importar minhas rotas, certo? Routes. Aqui eu não preciso especificar routes index, porque quando é index ele já importa automaticamente o index, se eu não especifico o nome do arquivo, certo? Ele já importa o próprio index. Então agora aqui, ó, pega esse routes, aqui eu apago, onde eu defino minhas rotas por RapidJS e só passo o meu array, ok? Então, rota definida, se eu vim aqui, lá na série de API REST, eu mostrei para você o Postman, que é uma aplicação REST Client de interface para você fazer requests, passando get, push, delete, mas aqui me recomendaram o Insomnia. Eu gostei bastante dele, ele é bem leve, bem simples de mexer, eu gostei. Ele é mais leve do que o Postman e eu vou adotar ele aqui para criar essa API EAD e para a gente fazer os testes, beleza? Então baixa o Insomnia aí, ele é free também, tem a versão paga, mas a gente não precisa dela. Vem aqui, vai em Create Workspace, para a gente ter um ambiente ali de trabalho só da API, beleza? Eu vou criar aqui EAD API, Create, vou criar um ambiente, então aqui ó, Sub Environments, vou botar aqui local, e vou botar
EAD API, localhost 3000, vou salvar. Agora sim, vem aqui, use local, certo? Então estou no workspace EAD API, no meu ambiente local, e eu criei uma variável chamada EAD API, porque esse EAD API ele pode mudar de acordo com o ambiente, então você consegue criar um valor para EAD API de acordo com o ambiente que você está trabalhando. Então aqui eu vou fazer um post na minha rota EAD API, eu passo a variável aqui, que no caso é localhost 3000, ok? E vai ser users, beleza? Vou enviar, ele mostrou aqui o resultado, que é o que a gente botou lá para retornar criando usuário. Beleza? Então aqui, ó, isso aqui nos auxilia muito, porque aqui no nosso Insomnia vai estar documentado os endpoints da nossa API. Então quando quiser criar um usuário, basta vir aqui selecionar criar usuário. Então a gente vai criar todos os endpoints aqui no Insomnia para facilitar os nossos testes. Então aqui, criando usuário, foi ok. Agora eu vou começar a estruturar melhor meus arquivos, beleza? Então agora eu vou criar um handlers, uma pastinha chamada handlers, que eu também mostro esse tipo de estrutura lá nas aulas de API REST. Aqui no handler eu vou criar um user handler.js users, certo? Vou criar um método chamado create, que vai ser o responsável, né, por criar o usuário lá no nosso Mongo, que vai, na verdade, o create é responsável por responder ao request no endpoint de post users, beleza? Então, é basicamente o que a gente tem aqui, ó. Vou até recortar daqui, colar aqui. E agora eu exporto o create. Beleza? Então agora aqui no meu handler eu vou importar meu user handler, no handlers users.handler, certo? E aqui user handler, quem vai responder vai ser o método create. Então, vou botar só mais umas exclamações aqui para vocês verem que está respondendo. Não teve nenhum erro. E o Insomnia continua respondendo aqui com as exclamações a mais. Agora eu vou criar o meu repository, que eu também explico esse pattern na aula lá da API RESTful, que é um pattern para você abstrair a camada de dados para melhorar depois. Se você precisar mudar a base de dados, refatorar, você não precisar mudar código na sua aplicação inteira, e se mudar em um único lugar que reflete para todo mundo. Esse é o pattern do repository. Eu peço, se você não conhece esse pattern, vai lá e assista a aula da API REST. Tem um episódio, se não me engano, é o episódio 5, que eu falo só sobre esse pattern de repositories, beleza? Repositories. Vou criar aqui meu users, repository.js. Esse cara vai importar meu user model, que é o meu modules, na verdade, certo? E importando esse cara, é ele que consegue criar o usuário, deletar, atualizar, consegue fazer todas as operações lá no nosso Mongo. Show? Então vou criar aqui um método create. Esse cara ele vai receber um objeto que é o próprio usuário, certo? Seja o nome, o e-mail, a senha, vai receber. Esse é um objeto que vai receber de fato o usuário, e esse método vai pegar esses dados e vai salvar lá no nosso Mongo. Então é muito simples salvar ele lá no nosso Mongo, agora que a gente já tem o nosso model criado, certo? Só vou renomear aqui meu models user para ficar no plural, beleza? Então agora, ó, lembrando que eu estou exportando uma instância de model, certo? Aqui no final. E aqui eu importo user model, e para eu criar um novo usuário com Mongoose, quando eu exporto um model como eu fiz, eu preciso vir aqui, ó, user model, preciso usar o operador new user model, ou seja, o meu modelo lá que eu estou exportando, e aqui eu passo o meu dado do usuário. Agora basta eu vir aqui e dar um user model.save, que ele vai instanciou um usuário novo, um modelo de usuário, passando todos os dados, ou seja, com esse new eu estou basicamente dizendo que eu vou criar um novo usuário, certo? E eu passo qual é esse novo usuário que eu vou estar recebendo aqui. Então aqui no final eu só dou um save nele. Aqui eu vou retornar que isso aqui é uma operação assíncrona, ou seja, isso aqui basicamente retorna uma promise. Ele é uma operação assíncrona. Então quem usar o create tem que
lembrar que ele é alguém assíncrono e no final, quando eu resolver esse save lá no Mongo, ele vai retornar o usuário que ele criou. Beleza? Então agora eu vou exportar esse método. Basicamente, com isso eu já estou salvando um usuário no nosso Mongo, certo? Agora eu vou vir aqui no handler. O handler ele tem que usar esse repositório que a gente acabou de criar. Então eu vou vir aqui, vou importar. Devidamente importado. E agora o meu create, ele vai... Lembrando que o user repository tem o método create. Então eu vou fazer aqui user repository.create. Para ele eu preciso passar o objeto do novo usuário. Quem recebe isso é quando eu faço aqui o meu request para esse endpoint. Aqui no body eu vou passar o meu usuário, certo? Ele vai estar aqui, vai ser um JSON que vai ter o name, por exemplo. Vão ter todos os dados aqui que a gente criou lá no nosso módulo, ou todos os dados são obrigatórios. Então, esse cara, que é o que responde aqui na minha rota, bem aqui, é o meu handler, quando o Rapid.js chama esse método create, porque ele é o handler desse endpoint, o meu create, ele recebe esses dois parâmetros, que é o rec, que é o request, e o response, certo? Eu falo muito sobre request e response nas aulas de protocolo HTTP, que é pré-requisito para fazer essa série, por isso eu não entro muito em detalhes. Talvez você caiu de paraquedas aqui e esteja achando que eu estou explicando muito rápido, pulando alguns conceitos, mas não, na verdade é porque eu já expliquei na aula de protocolo HTTP e nas aulas de API REST, beleza? E a parte de Docker, eu tenho umas aulas de Docker, são tudo aulas pré-requisitos para a gente fazer essa plataforma. As coisas que eu não expliquei no meu canal, aí sim eu vou entrar mais em detalhes. Por exemplo, quando a gente entrar na parte de gerar token, JWT, autenticação, eu vou explicar melhor esses conceitos. Então aqui eu preciso só passar um rec payload, porque aqui o meu rec é uma variável, um objeto auxiliar que o Rapid.js cria para mim com todas as informações do pedido HTTP. E tudo que vem no corpo da mensagem HTTP vem nessa variável, nessa propriedade chamada payload do objeto rec, certo? Então aqui no rec payload vai ter o de fato usuário, que é quando eu bato nessa API. Beleza? Isso aqui é uma operação assíncrona, então ele vai gerar um usuário no final. Então aqui é uma function assíncrona. E aqui eu dou um create passando o usuário, certo? E no final da resposta ele vai retornar o usuário que ele criou. Simples. Aqui, então, eu vou retornar o usuário criado, certo? Isso aqui, como eu disse, é uma variável do Rapid.js com várias propriedades e métodos para auxiliar a gente mandar uma resposta HTTP. Então aqui eu dou .response, que é a resposta de fato à mensagem que eu quero mandar de resposta, e no final aqui eu vou passar o status code, que é 201. Ou seja, não vou mandar um 200, porque o 201 tem mais a ver com quando a gente tenta criar alguma coisa numa API. Porque o 201, o status code dele é de criado com sucesso. Ou seja, eu criei alguma coisa, então é o 201. Então, ok, está aqui, certo? Já estou exportando. Não teve nenhum erro. Vou vir aqui no meu Insomnia e vou criar um usuário. Por enquanto a senha não vai estar criptografada, certo? Então vou salvar no Mongo nessa aula desse jeito mesmo, vai estar lá 123, 123, mas logo nas próximas aulas a gente vai encriptografar essa senha. Aqui eu não vou passar todas as informações que a gente definiu no módulo, certo? Vou passar só algumas, só para fins de demonstração. Tá bom? Bom, vamos ver. Então a gente vai fazer um post, certo? Na nossa API, na rota de usuários.
eu vou passar no corpo da mensagem um JSON, que é esse cara aqui. Beleza? Vamos salvar e ver se acontece alguma coisa. Bom, pelo jeito salvou, ele já gerou nosso UID, lá nosso Mongo, ó, gerou timestamps, que aqui no final, certo, eu estou retornando o usuário, depois que ele salva, ele retorna o usuário, eu estou mandando isso, por isso printou tudo isso aqui. Se eu vim agora aqui no Robo3T, que é uma aplicação cliente de interface para você visualizar o seu Mongo, ou seja, você não precisar via linha de comando acessar o Mongo, você tem uma interface gráfica para você acessar o Mongo. Então vou vir aqui nesse ícone para estabelecer uma conexão, que já tinha algumas que eu estava testando, certo? Eu vou criar uma, type direct connection, name EAD API, o host, localhost, a porta vai ser final 19. E se você não lembra da última aula, o que acontece? Eu estou acessando através do Robo3T um Mongo que está dentro do meu container, mas eu estou acessando o Mongo com o Robo3T direto fora do container, direto da minha máquina aqui local, eu estou acessando dentro do container. E se você lembrar que no Docker Compose eu exporto o Mongo lá dentro do container, o Mongo vai estar na 27017, mas eu exporto para minha máquina na 27019. Então aqui eu preciso botar 27019. Só que aqui na aplicação, certo? Aqui no .env, ele acessa através da 27017. Aí porque a aplicação Node tem uma rede própria com o container do Mongo, então ele consegue acessar através da porta direto do container do Mongo, que é 27017. Mas para acessar da minha máquina, eu estou exportando ela como a 27019. Então aqui é 27019, vem aqui em Authentication, Database EAD API, Username EAD API User, a senha é a mesma, clicar aqui em Teste, conectado com sucesso, salvo, Connect. E agora se eu vim aqui, Collections, Users, View Documents, ele aparece aqui para mim o usuário que eu acabei de criar, beleza? Então, esse aqui de fato é o meu Mongo que está lá no meu container, eu estou acessando direto com o Robo3T do meu computador, ok? Então, a gente já está criando o usuário, de boas. Foi uma aula bem simples, na verdade foi mais uma recapitulação do que a gente fez lá no projeto da API REST, mas é porque, certo, isso aqui é uma API, eu teria que criar os usuários e tal. E nas próximas aulas eu vou mostrar já o Boom.js, que a gente vai começar a tratar os erros que a nossa aplicação acontece e a gente responder esses erros tanto na API quanto nos logs, certo? Então, gerenciar erros numa aplicação Node.js ou qualquer aplicação é muito importante para você ver os logs, você mandar a resposta certa na sua API. Quando algum erro acontece, seja porque o usuário digitou uma senha inválida, digitou e-mail inválido, porque deu um erro interno, esses erros têm que ser controlados e você tem que criar uma aplicação que tenha uma boa organização de erros para você também não ficar perdido e criar projetos ruins, ok? Então a gente nas próximas aulas vai começar a gerenciar os erros, vai validar com o Joy, que é um carinha que o próprio Rap.js disponibiliza como módulo externo, que você instala e ele faz validação de quando você faz um request para sua API. Ou seja, aqui eu estou mandando todos esses dados, certo? Mas não tem nenhuma validação, ele bate direto na nossa API tenta salvar no Mongo. Porém, eu consigo, antes dele tentar salvar no Mongo, validar se o cara digitou todos os campos são obrigatórios, se ele digitou um e-mail válido, se ele digitou um CPF válido e se ele digitou a quantidade mínima de caracteres aqui no doc number, por exemplo, ele passa por uma validação. Se essa validação deu erro, ou seja, não cumpriu com os requisitos, vai retornar um erro e ele nem vai tentar salvar no Mongo. Então a gente vai criar essa validação e vai começar a gerenciar os erros e logo a seguir a gente vai entrar na parte de autenticação com o JWT e gerar senhas criptografadas, beleza? Então é isso, galera. Vai vir muito conteúdo aí, já se inscreva no canal porque essa plataforma vai estar sinistra, vai ter muito conhecimento. Então, valeu, galera. Abraço.